bastante aulas, né, outras apresentações sobre essa associação, né, o reconhecimento das alterações laboratoriais, né, que muita gente conhece, né, aumento de FA, aumento de LT, GGT, aí vai, densidade e tal, um assunto que é bastante batido, na realidade, né, e aí eu tentei mesclar, trazer informações que eram ou que são pouco abordadas na rotina e que são de grande importância para a interpretação e sequenciamento do quadro, né, clínico do paciente. Então, eu trouxe essa perspectiva na visão de tentar orientar quanto à importância dos exames, né, orientar quanto às alterações que podem ser manifestadas e as interferências que esses exames podem, né, sofrer, né, no sua análise, né, e, portanto, na sua interpretação pelo clínico, né, e aí eu coloquei esse título, né, vixe, um paciente endócrino, né, que normalmente é isso que os plantonistas, os veterinários me mandam mensagem, vixe, sabe, paciente endócrino, cara, atende aqui, o que é que eu solicito, né, tu prefere que eu já te mande ele com o exame, ou faço só te encaminhar? Então, muita gente tem muitas dúvidas com relação à abordagem, né, desses exames desse paciente endócrino. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre uma série de exames, né, de exames hematológicos, bioquímicos, e, por final, os exames hormonais de maior aplicabilidade na rotina clínica, tá bom? E aí eu agradeço mais uma vez o convite do GEPAC, do professor, né, Breno, da Universidade Estadual do Ceará, minha primeira casa acadêmica, né, sou muito grato por todos os ensinamentos, por todos os mestres, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, tá bom? Então vamos lá, dando início. E aí aquele vixe, né, que a gente começa a pensar, ele é um paciente endócrino, né? O que é que eu vou solicitar para ele? O que é que eu tenho que pedir de exame clínico? E essa pergunta, normalmente, ela surge ou quando a gente se depara com um tutor reclamando sobre os sinais clínicos fundamentais da endocrinologia, né, que são comuns em várias doenças endócrinas, como a poliúria, a polidipsia, né, a polifagia, o ganho de peso, uma obesidade, né, mas é importante a gente ter em mente que existem outras sintomatologias que também estão correlacionadas com os pacientes endócrinos, tá? Essa dúvida também surge, né, qual exame vai solicitar, diante de um quadro dermatológico recorrente, né, como nós podemos ver aqui, paciente com série de alteração, alopecia, né, com infecções recorrentes, ou então o paciente não tem nenhuma alteração clínica que não foi referida pelo tutor, né, para o clínico, ou vem naquela ultrassonografia, né, a alteração em fígado extremamente sugestiva, a alteração na glândula adrenal, aqui agradeço essa imagem belíssima feita pela Mirley lá da Veta, né, de um tumor de adrenal, e ela sugerindo, olha, estou sugerindo endocrinopatia, né, ou aquele exame que vem com algumas informações mostrando intensa lipemia, e aí a gente pensa, nossa, esse paciente, ele é um paciente endócrino, qual exame eu vou solicitar para esse animal? Então, alguns veterinários já conseguem fazer a triagem, né, com os exames convencionais de forma, né, satisfatória, hemograma, bioquímico, o exame de urina, apesar de eu achar que boa parte dos pacientes que chegam para o atendimento endócrino, eles chegam sem a urinálise, a gente tem que implantar esse exame na nossa rotina durante o atendimento clínico e também esse exame na rotina de encaminhar para o laboratório, né, fazer as análises mais específicas dessa amostra. Temos que valorizar realmente a urinálise, porque ela traz informações extremamente relevantes, né, e importantes para a nossa interpretação. Então, nessa hora, até a parte laboratorial dos exames convencionais, eu sinto que a gente consegue desenrolar, né, não é tão difícil. É simples, a gente tem uma triagem de hemograma, ALT, FA, GGT, ureia, creatinina, aí sódio, potássio, que é outro ponto, que são exames eletrolíticos que eu acho que são pouco solicitados também, né, e às vezes, se solicitados, não são avaliados, né, interpretados ou estudado métodos ou ajustes para evitar as interferências nesses exames, né. E aí chega a parte dos exames hormonais. Passado a fase dos exames hormonais, é onde o pepino pega. É a hora que o veterinário olha para a requisição e parece que ele está vendo um jogo de palavras cruzadas aí, né? Aí ele, putz,
Eu estou suspeitando de, às vezes, não, pela própria clínica, não tem uma triagem de uma suspeita principal. Às vezes ele sabe que é uma endocrinopatia, mas não direciona se uma endocrinopatia da glândula adrenal, se uma endocrinopatia da glândula tireoidiana, ou se a gente tem uma doença multissistêmica ali, mimetizando uma doença endócrina, e aí ele começa a caçar na solicitação do exame, aonde é que tem os hormônios, que tem os Hs, os Gs, os Ts, aí ele procura onde é que tem um TRH, onde é que tem um TSH, onde é que tem um T3, um T4, e aí se ele encontrar um perfil lá, que tem 50 T diferentes e 50 Hs, ele vai marcar lá e vai solicitar, né? Um monte de palavras cruzadas, e aí, ou se ele não souber, ele vai dar uma ligada, vai sondar, né? Às vezes a gente não está à disposição para responder, mas peço desculpa quando a gente não conseguir responder os amigos, os colegas, né, durante as dúvidas, mas me coloco à disposição sempre que possível, tá esclarecendo no dia a dia também alguma dúvida com relação à solicitação dos exames. E aí a gente começa a achar os pontos e vai marcando. Acha um GH, ele, opa, tem um H aqui, tem um hormônio do crescimento, vou marcar, vou solicitar. Acha um TRH, beleza. E aí, um LH vai achando umas palavras aí meio aleatórias e vai marcando, vai solicitando, sem nem compreender, às vezes, o que está solicitando. Acha um HT, bom, deve ser hormônio tiroidiano, isso aqui. Não interessa se é T3, se é T4, se é T4 livre, né? Então, ele quer saber de marcar todos, né? Ou, às vezes, escolher de forma aleatória. E aí, quando ele não acha mais o que ele quer, ele até inventa hormônio. Acha um RNH, ou às vezes força, né? E aí acha, coloca um H onde não existe e acha até um tal de ACTH, que ele já ouviu falar. Então, os exames hormonais, eles devem ser solicitados sim, né? Eles são triagem, servem de triagens também para a gente poder fazer avaliação, mas eu destaco que os exames hormonais, eles são caros, que a gente tem que ter uma série de meu nome, a palavra que eu queria utilizar, a gente tem que ter uma série de critérios para poder realizar esses exames. Não solicitar todos de uma vez, não solicitar de forma descabida ou, né, despretensiosa. A gente tem que ter uma orientação, um segmento nessa interpretação, né, entender o que é que eu estou buscando com aquele exame, que é dos primórdios, né, da endocrinologia na abordagem clínica, qual a finalidade desse exame, o que é que eu estou buscando com ele. Eu estou buscando um descarte de doença, eu estou buscando um resultado positivo para o tratamento. Tá? Então, a gente tem que ter essa noção para a gente poder direcionar. Então, o primeiro ponto é a gente reconhecer, né, o paciente clínico, né? E aí entra aquela loucura, aquele desespero, diferenciar, né, saber fazer uma abordagem do paciente que tem poliúria e polidipsia, todos os diferenciais, né, endócrinos e não endócrinos, né, como as síndromes paraneoplásicas, que não é endocrinológico, as doenças renais, né, ou até mesmo as doenças do sistema nervoso central, né, algumas doenças psicogênicas também. Então, tem que saber fazer a triagem dessa sintomatologia, desse quadro clínico, né, solicitar exames para te direcionar, para identificar qual que é a principal doença que eu vou, né, suspeitar naquele exato momento. Se uma doença da glândula adrenal, se uma doença da glândula tireoidiana, se diabetes, tá? Ou que se eu posso ter duas ou mais doenças associadas, tá? Então, o exame hormonal, ele vai estar sempre após uma investigação clínica, né? Sempre após essa abordagem semiológica. Uma anamnese bem feita, uma identificação adequada, identificando o paciente que é suscetível, né? A anamnese, o exame físico geral, o exame físico específico, né? O exame clínico completo, né? Desde a parte dermatológica, oftálmica, cardíaca, neurológica, daí reconhecendo os pequenos sinais e os sinais mais explícitos dessa possível endocrinopatia, né? E é interessante a gente ter também na nossa linha de conhecimento, tá? Os dados epidemiológicos, né? Conhecer quais são as doenças mais prevalentes, mais incidentes, né? Com maior frequência no nosso atendimento e qual espécie ela acomete mais. Então, dentre essas doenças, a gente destaca essas da nossa rotina, né? O hiperadrenocorticismo,
o hipoadreno, que é menos frequente, mas ele aparece, o diabetes mellitus, a cetoacidose diabética, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo e as neoplasias endócrinas que surgem também. E aí, reconhecer quais são as doenças mais frequentes nos cães, a gente destaca aí o hiperadreno, o hipoadreno, o diabetes, cetoacidose, o hipotireoidismo e as neoplasias. E as doenças, né, que comprometem ou que acometem aos felinos, né, como a diabetes mellitus, a cetoacidose e o próprio hipertireoidismo, tá? Aqui eu não estou dizendo que a gente não vai pesquisar o hipertireoidismo no cão, ou que a gente não vai pesquisar o hiperadreno ou o hipotireoidismo no gato. Aqui a gente está falando que algumas doenças elas são mais frequentes em determinadas espécies, e isso a gente tem que ter o reconhecimento para a gente não tomar uma decisão ou direcionar exames, né, precocemente, tá? E aí acabar solicitando exames inadequados e tendo um custo maior nessa investigação clínica, tá? Tem que ter esse diferencial, tá bom? E aí a gente aproveita esse momento e traz essas informações antigas, né? Essas reportagens, essas imagens que se referem à descoberta aí da insulina, né, no dia 27 de julho de 1921, né, que mostrando os pesquisadores que trabalhavam com cães, que descobriram a insulina que até então matava muita gente nessa terra, né, e na época, com certeza era uma crise muito grande na saúde, era um terror, deveria ser assim, assustador, assim como a gente está passando nos dias atuais, né, bastante complicado. Mas a gente tem que ter noção que a gente continua numa constante evolução e que as doenças também, né, tanto no ponto de vista de diagnóstico, como também no ponto de vista terapêutico, né, então essas imagens são para a gente, né, ficar um pouco reflexivo, pensar em tudo que a gente evoluiu dentro da medicina humana e da medicina veterinária, o quanto a gente continua com essa progressão na tentativa de melhorar a nossa abordagem, melhorar a nossa conduta, né? E para a gente respeitar a fase atual em que a gente se encontra, né? E também respeitar e acreditar que as doenças também, né, apresentam essas fases de evolução. Também tem essa fase de evolução, e a gente precisa reconhecer toda essa fase e entender que o paciente evolui clinicamente, tá? E conhecendo essa evolução, a gente tem que também acompanhar e buscar o diagnóstico mais precocemente possível, né? E eu trouxe esse esquema da história natural das doenças, que foi uma adaptação, né, para os pacientes, para as doenças endócrinas, onde a gente vê que a história da doença natural, ela é dividida nessas fases, nessas 4 fases, né? Uma fase do suscetível, uma fase da doença subclínica, uma fase da doença com as manifestações clínicas, a fase clínica da doença, e a fase de recuperação, incapacidade ou morte daquele paciente, tá? E aí, o que é que a gente tem? A gente sabe que o paciente ele tem essa fase susceptível, que a gente considera uma fase pré-patogênese, tá? Antes de iniciar o processo, né, das alterações patológicas decorrentes daquela alteração, daquela afecção. E aí a gente já destaca nesse ponto, se a gente pode citar ou abordar medidas de proteção específica nessa fase para aqueles pacientes. Aquele poodle de 8, 10 anos, né, fêmea castrada com obesidade, que faz uso de corticoide há 4 anos para o tratamento de uma alergia atópica, né, que come tudo e mais um pouco. Aquele DASH que tem alterações de pele, que tem obesidade. Então, assim, será que a gente consegue pensar em medicina preventiva dentro das endocrinopatias, prevenir a obesidade, reduzir uma resistência insulínica, evitar o uso desenfreado de glicocorticoides ou de medicamentos que interfiram no metabolismo, tá? Forte, né, digamos assim. Então, a gente tem que andar muito na veterinária para a gente poder, uma hora, chegar para sentar e conversar sobre proteção específica dentro do ramo da endocrinologia. Evoluindo, né, após essa exposição desse agente etiológico, se a gente pode falar assim, a gente encontra, né, uma fase pré-clínica. A gente tem que entender que antes do paciente
ter a doença, as manifestações clínicas propriamente dito, a gente já encontra algumas alterações patológicas e algumas alterações laboratoriais. É o que a gente chama de fase pré-clínica. Nem todos os pacientes evoluem não existe esse padrão, né, de evolução do pré-clínico, mas boa parte das alterações elas vão sendo manifestadas, né, durante essa fase subclínica. E aí a gente começa a encontrar alterações cardíacas, né, alterações hepáticas, alterações renais, algumas alterações comportamentais, e aí a gente destaca nessa fase, nesse momento, a importância da gente estar tentando buscar uma medicina preventiva, de realizar exames de prevenção, de check-up para aqueles pacientes, né? Se eu sei que o paciente tem uma maior predisposição, se ele tem uma susceptibilidade, e eu consigo orientar o tutor a buscar um atendimento, especializado ou não, mas para acompanhar, uma vez por ano, a ultrassonografia abdominal, exames de triagens hematológicos, triglicerídeos, colesterol, glicemia, fructosamina, tá? Função renal, raio-x, eco e eletro, o check-up que a gente chama como todos. Nossos pacientes, eles não conseguem falar as alterações que eles estão sentindo, né? Então, ele acaba tendo mais dificuldade e a gente precisa ficar realmente acompanhando esse processo de evolução patológica o quanto antes, tá? E aí, a gente tem o que a gente chama de horizonte clínico, que é o início dos sinais clínicos, né? Nesse momento, a gente já tem a doença mais bem definida e o animal já apresenta todo o quadro clínico, né? A todo não, né? Mas boa parte dos sinais clínicos, em menor ou maior intensidade, mas apresenta, tá? E aí, a gente encontra nessa fase, né, diferentes graus dos pacientes, mais diversos possíveis, e é nesse momento que normalmente a gente está fazendo o diagnóstico, tá? Ou que pelo menos deveríamos estar fazendo o diagnóstico, para que nesse momento a gente possa inserir um tratamento específico. No entanto, a gente tem ainda uma certa dificuldade para fazer o diagnóstico nesses pacientes, e aí eles evoluem, né? A gente já encontra por uma fase da evolução dessa doença onde já está em recuperação, ou já está incapaz da gente recuperar esse paciente, já tem uma alteração, uma sequela muito grave, né? Ou é aquele paciente que tem uma doença crônica, né? Que a gente consegue reduzir a evolução do quadro clínico, né? Consegue estabilizar as manifestações clínicas, e quando não, quando já está muito avançado, é aquele paciente que chegou para a gente tarde demais, é o paciente que vai a óbito. Então, esse esquema, pessoal, eu coloquei aqui só para destacar o quanto a patologia clínica, né, e esses exames de triagens, eles são importantes para a gente, né? Se a gente faz uma check-up, uma abordagem frequente do nosso paciente e uma interpretação adequada dos nossos exames deles, a gente consegue fechar ou pelo menos direcionar precocemente o diagnóstico daquele paciente. Quando o paciente chega para a gente no estágio clínico, eu tenho já que reverter muita alteração patológica. Vai dependendo da doença, alterações que a gente não consegue reverter ou controlar, pelo menos, né? E a gente fala nisso em muitas doenças endócrinas, né? O próprio hiperadreno, o hipertireoidismo, né? Não que a gente vá recuperar curar o paciente propriamente dito, tá? Mas pelo menos retardar todas as sequelas que a doença pode deixar nas estruturas, né, daquele paciente. Então, a fase pré-clínica e clínica, que são esses dois momentos, onde a gente encontra as primeiras alterações e as primeiras alterações laboratoriais e as primeiras alterações clínicas mais evidentes, são os momentos que a gente precisa, né, pegar pesado e interpretar de forma adequada cada mínimo sinal, tá bom? E a gente fala, quais são, então, esses exames laboratoriais que eu tenho que solicitar, para eu ficar de olho, né, nesses pequenos detalhes, esses primeiros indícios, para que eu possa realmente andar à frente da progressão da doença, estar a 2, 3 passos na frente dessa doença. Vamos lá. E aí a apresentação de hoje é justamente para isso, né? Separei aqui em tópicos para organização didática, estruturação didática, né? Vixe, um paciente endócrino, quais exames eu vou solicitar, a gente vai falar, né? Deu interferência? Deu.
Um pouquinho, mas já tá normal. Pronto. Jéssica, teu áudio tá pronto. Era a Jéssica que estava com o áudio ligado. Pronto. Pode continuar, Sá. Pronto, aproveitei para tomar uma água. Então, a gente vai falar sobre as considerações gerais desses exames, falar sobre finalidade, cuidados com os exames, algumas alterações hematológicas, alterações bioquímicas relevantes, dosagens eletrolíticas, exames urinários e suas aplicações, né? E as orientações nos testes hormonais. Não tem como a gente falar tudo, né? Eu tentei enriquecer ao máximo essa apresentação, trazer algumas informações. Outras informações vão ser complementadas posteriormente, tá? E vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha com alguns aspectos desses tópicos que a gente está, né, estruturando na seguinte slide. Então, iniciando com as considerações gerais, o tutor ele sempre vai te perguntar, ou ele sempre te pergunta, doutor, precisa disso tudo mesmo? Precisa do hemograma, do bioquímico, do exame de urina, né? E desses exames hormonais, né? Eu sempre gosto de deixar claro que, normalmente, os exames hormonais, eles seguem posterior a uma interpretação desses primeiros exames, né? Onde eu tenho que descartar comorbidades que possam interferir no meu resultado. Isso é de extrema importância a gente ter em mente. Eu não posso, no primeiro momento, solicitar tudo, né, associado e tentar ali entender o que está acontecendo com os eixos hormonais, todas as alterações fisiológicas que estão inseridas naquele paciente. Então, eu oriento, né, às vezes a gente destaca, dentro de cada tópico desses exames, pontos importantes para a interpretação e para o tratamento, para o diagnóstico e para o tratamento do paciente, né? Então, um hemograma, ele se faz necessário, o bioquímico, por mais que você não solicite toda a plataforma de bioquímicos, de exames bioquímicos, né, ALT, GGT, AST, né, FA, creatinina, ureia, bilirrubinas, né, você tem que elencar parâmetros que te direcionem de forma adequada, né, sobretudo compreendendo que algumas alterações elas não são avaliadas apenas numericamente, que eu vou precisar interpretar outros exames, né, como exames de imagem, para eu poder, né, fechar o meu diagnóstico ou concluir de forma sensata o que ou quais alterações aquele paciente está apresentando naquele momento. Então, infelizmente, a gente precisa ter uma série de exames. Eu, particularmente, eu tento fazer parte do exame urinário no atendimento clínico. Claro que eu reconheço que a gente tem pontos de extrema relevância, como a microscopia, que traz informações relevantes, mas eu utilizo alguns parâmetros clínicos, né, no consultório, densidade, uma fita urinária, né, que me antecede um resultado, né, que eu consigo fechar inicialmente um diagnóstico de diabetes, de cetoacidose, cetonúria, né, associada aos dados clínicos, interpreto como é que anda a produção de urina desse paciente, se ele tem realmente um quadro de poliúria. Eu não preciso esperar a densidade urinária chegar na semana que vem, ou daqui a 15 dias, quando chega o retorno do paciente, para eu ter esse direcionamento. Então, eu acabo que complemento isso e explico a importância de todos os exames, né, serem realizados por conta da interpretação em conjunta. E aí, né, a gente faz realmente a coleta de urina, né, lembrar dos cuidados de coleta, né, evitar a contaminação, evitar qualquer tipo de interferência nesse tipo de análise, entender e associar os métodos de coleta dessa urina, se por micção espontânea, se por cistocentese, ou se por cateterismo ou sondagem uretral, reconhecer quais aspectos podem influenciar ou comprometer a minha interpretação clínica, né, para o paciente que ele é endócrino, ou o paciente que ele é geriátrico, no qual você quer acompanhar, ou avaliar o grau de proteinúria, o método de coleta ele é extremamente importante para você compreender isso aí, né? Descartar infecção urinária, inferior, né? Compreender se a gente está tendo algum tipo de proteinúria renal ou não. Realmente a gente tem que ter todas essas dimensões para o paciente endócrino / geriátrico, né? Então aqui o refratômetro, que a gente consegue avaliar a densidade urinária, né? A fita de urinálise para determinar alguns parâmetros químicos dessa urina, e também, né, avaliar a amostra que eu vou estar encaminhando para o laboratório que eu coletei. Se eu sei que meu paciente está ictérico, ou se eu estou entregando um plasma lipêmico ou hemolizado, eu tenho que entender o que é que isso vai me custar, ou o que é que isso vai
influenciar na interpretação daqueles exames, né? Eu não posso, nesse momento, apostar numa dosagem de um hormônio, né, que seja extremamente delicado, sensível para o meu diagnóstico com essas alterações, né? Eletrólitos muito menos. Então, assim, eu tenho que compreender, avaliar a amostra que eu estou encaminhando, né? E aqui eu deixei mais uma vez essa frase, né? Mais uma vez não, acho que é a primeira vez que ela aparece, né? Que ela vai aparecer algumas vezes durante essa apresentação. Então, para que a gente possa interpretar de forma adequada ou conhecer esses exames que serão solicitados, a gente tem que respeitar as fases, né? Seja de parte clínica, exame clínico, ou de coleta de material, ou de envio, né? Entender que, como a gente também está em constante evolução, né, como as doenças que eu mostrei anteriormente, né, o processo de história natural da doença, as interferências nos exames também estão em constante evolução, entre aspas, e que precisam ser respeitadas, né, interpretadas de forma adequada. E aí, para a gente falar um pouco sobre essas interferências, sobre o processo de interpretação desses exames, a gente precisa abordar um pouco sobre as considerações gerais desses exames, né? Dentro desse preceito de respeitar as fases dos exames, a gente coloca que o exame, ele passa por um processo dinâmico de realização, onde eu tenho uma fase pré-analítica, uma fase analítica e uma fase pós-analítica, tá? E a gente, diariamente, pode pensar nessa forma. Eu tenho os fatores que estão associados com a coleta, com o exame propriamente dito e com o laudo daquele resultado. Então, isso aqui é extremamente importante para o clínico e para o patologista, tá, pessoal? E é um assunto que a gente não valoriza, é aquela primeira aula de patologia clínica, né, na graduação, é normalmente o primeiro capítulo do livro, aquele que todo mundo folheia, ou a aula que ninguém presta atenção, ou que não dá importância para as informações que são, né, transmitidas naquele momento. E para que a gente possa... Oi? Só um parênteses, só para dizer que eu estou muito feliz com esse slide. Realmente é a primeira aula da patologia clínica. Você vê como é diferente entender a patologia clínica no futuro, né? Pode continuar. Justamente. E quando quiser interferir, falar, acrescentar, por favor, sinta-se extremamente à vontade, viu? Não ficarei, né, incomodado por nenhum momento, viu? Então, mas é isso realmente que o professor Breno citou, a gente não valoriza essas informações, não valoriza a primeira aula de patologia, né? E só vai sofrer quando tiver com muito tempo de profissão, quando levar muita cacetada na cabeça, né? Porque sofre muita interferência e a gente faz muito mal para o nosso paciente, para o nosso tutor, se não tomar cuidado, tá? Então, a gente tem que considerar que quando eu vou interpretar um exame, eu tenho que ter muito bem definido esses pontos. Eu tenho que ter definido os pontos pré-analíticos, que eu vou ter que tomar cuidado, considerar os pontos analíticos e os pontos pós-analíticos. E aí, dentro do ponto pré-analítico, o que é que a gente vai já destacar? A solicitação, né, desse exame, desde a identificação adequada desse paciente, o exame ser solicitado de forma coerente e adequada. Não adianta tu solicitar um exame querendo obter um diagnóstico que não vai ser possível ser realizado, né? No máximo, às vezes, você consegue excluir aquele diagnóstico, né? Então, assim, eu tenho que entender as limitações de cada exame para que eu possa solicitá-lo de forma adequada, tá? Se eu faço a centrifugação, que é um ponto que às vezes tem uma dualidade, que não sabe se está inserido no pré-analítico ou se no analítico, propriamente dito, nesse slide eu coloquei eles em 2 pontos, mas eu coloquei em destaque porque alguns hormônios precisam, né, quando a gente vai fazer análise, precisam ser centrifugados de forma específica, né, usando uma centrifuga refrigerada, que tem que ter um controle térmico, para eu evitar, pessoal, uma degradação proteica daquele hormônio. Então, assim, a gente que quer dosar insulina, dosar CTH, coleta o tubo, bota para congelar, centrifuga, congela, fica dias, né, tipo, não tem cuidado, fica dias na geladeira. Então, assim, eu tenho que entender as limitações mais dos exames e entender quais pontos eu preciso ter atenção naquela solicitação, tá?
Outro ponto pré-analítico que a gente também requer, precisa, né, de um certo cuidado, o transporte e o armazenamento, como eu vinha falando anteriormente. São pontos que precisam estar realmente ligados, né, com atenção para evitar um erro, porque não adianta você fazer tudo bonitinho, abordagem clínica ok, e não valorizar todos esses pontos pré-analíticos citados. Se você quer identificar, por exemplo, que se teu paciente tem um insulinoma, né, tu tem que fazer a solicitação adequada, né, o envio adequado daquele material para que seja dosado o valor mais próximo e mais fidedigno da quantidade de insulina que ele está produzindo. Se tu coleta o tubo, de qualquer forma, o tubo está lá com hemólise, tem icterícia, aí não foi centrifugado de forma adequada, não foi armazenado de forma adequada ou transportado de forma adequada, vai vir um resultado de insulina normal ou muito baixo. E aí o pessoal vai dizer, nossa, ele tem diabetes. Não tem diabetes. Tá? Então tem que ter cuidado. Tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre esses pontos posteriormente. Saindo dessa fase pré-analítica da interpretação, a gente vai para o analítico, né? Redobra a centrifugação, principalmente em amostras que são lipêmicas, né? Avaliar se nesse momento a gente está utilizando o equipamento adequado, o método de análise adequado, se o laboratório utiliza o método adequado, né? Entra também nesse ponto a avaliação do possível erro humano, né? Troca de amostra, isso pode acontecer, então não é rotineiro, né? Assim espero, mas é um ponto que a gente tem que ter atenção, um esquema de procedimento operacional padrão daquele laboratório, né, onde tem um POP dentro do laboratório inserido para evitar qualquer tipo de interferência naquela análise, né, que identifique qualquer tipo de instabilidade ou de erro naquele reagente que está sendo utilizado de forma equivocada, né. E aí, para isso, pessoal, a gente precisa, né, ter toda a comunicação, ter toda aquela conversa e confiança no nosso grupo de laboratórios que trabalha conosco, né, de tirar dúvidas, de orientação, de discutir os resultados, discutir o caso clínico, para que possa, né, orientar da melhor forma. E o pós-analítico é justamente um desses pontos que eu estava citando anteriormente, que é a verificação dos resultados, alguns serem confirmados, né, reanalisados, avaliar uma correlação clínica, né, se o animal veio todo um histórico anterior, se tem exames, né, hemogramas, bioquímicos que possam ser comparados, né, para entender a evolução, é interessante, né, avaliar esse registro de laudo e a comunicação, né, entre o patologista clínico e o clínico e os próprios, né, técnicos e veterinários que estão lá inseridos naquele laboratório, desde a recepção, né, do resultado que foi analisado até a liberação do laudo, da escritura daquele laudo, né, com aquele registro. Então, são pontos fundamentais para a interpretação dos resultados, né, e por isso precisa ser respeitado, tá, e valorizado, como o professor aí destacou. A gente coloca, pessoal, que a maioria dos trabalhos, quando a gente pega dentro da patologia clínica, eles referem que a maior parte, tá, dos erros encontrados dos exames, eles são referenciados na fase pré-analítica. Então, aqui está a porcentagem de alguns trabalhos, né, onde a gente vê realmente um destaque maior, chega a ser quase 70% em alguns trabalhos, a frequência de erro nessa fase pré-analítica, né? Então, se a gente teve um erro no nosso resultado, uma interferência no nosso resultado, devido a uma alteração pré-analítica. De quem foi a culpa desse erro pré-analítico? Nossa, tá? De todo mundo envolvido. A gente precisa orientar os clínicos, precisa orientar os especialistas que atuam naquela área, precisa de atualização, né, quanto ao tubo que é utilizado, as orientações de jejum, as orientações de coleta, e tudo isso que a gente vai falar, tá bom? E aí, ó, explicar o exame para o tutor, explicar o exame para o clínico, explicar o exame para o patologista, todo mundo precisa conhecer o exame, tá? Tirar qualquer ponto de dúvida, de interferência ou de equívocos ou erros naquele exame a ser realizado, tá? Determinar o tempo de jejum, né? Eu destaquei aqui alguns tópicos, pessoal, tá? Mas tem outros que precisam ser avaliados, mas, assim, não vou me deter com muita precisão nesses pontos, tá? Mas determinar o tempo de jejum, as medicações que foram utilizadas, tá? Não só naquela semana, mas uso de corticoides anteriores, por exemplo,
né, uso de colírio, de pomada, né, que possam ali, interferir nos nossos resultados de enzimas bioquímicas, né, como também dos próprios hormônios que vão ser analisados posteriormente. Então, tenho que identificar quais medicações o paciente utilizou nos últimos meses, no último ano, tá bom? E as medicações que estão sendo administradas. Atenção com o álcool residual da punção, a gente não se atenta, né? Evitar o excesso de manipulação e pressão sobre a área a ser puncionada, tá? Atenção com o garrote prolongado, principalmente se tu fores fazer nesse momento uma hemogasometria, tá, pessoal? Cada exame ele precisa ser feito de forma adequada. E sim, tem que requer uma leitura e um estudo específico para cada um deles, tá? Mas na hemogasometria, evitar esse garrote prolongado, tá? E para todos, né, os exames, um processo de homogeneização adequado também é extremamente relevante. Garantir que a agulha esteja bem adaptada à seringa, evitar uma espuma, hemogasometria, ou exames convencionais, não coletar em regiões que tem hematoma ou equimoses, né? Evitar utilizar agulha de calibre muito pequeno, aguardar o sangue parar de fluir antes de trocar o tubo para quem está fazendo a coleta a vácuo, né? E aspirar o sangue para dentro da seringa com cautela. Eu vejo, né, eu acompanho, eu faço o atendimento volante, eu vejo quando eu vou pedir auxílio para alguém fazer alguma coleta de exame dos pacientes que eu vou atender, fazem a venopulsão e aspiram, tá vindo sangue, eles já aspiram aquela seringa de 10, de 5 ml até o final, espera o sangue fluir. Gente, eu não posso fazer isso, tá? Se eu vou fazer um exame de sódio, de potássio, eu preciso de uma amostra, né, praticamente com 0 de hemólise. Então, qualquer tipo de hemólise vai me gerar um grande dano naquele exame. Às vezes a gente vê que está com hemólise, já solicitou o exame e a gente perde a interpretação real daquele exame, né, e a valorização dele, tá? Então, ter cuidado. Se a gente não usa ainda, né, o vácuo timer, a coleta a vácuo, a gente tem que realmente praticar, né, retomar, é um método que a gente tem uma confiabilidade da pressão que está sendo utilizada, a facilidade da quantidade de tubos que vão ser coletadas, né, então, para quem tem dificuldade, requer um pouco mais de treino, e a frase, o conselho que a gente diz é para acreditar que a gente está numa constante evolução, né. Além desse ponto da coleta a vácuo, que reduz, né, a possibilidade de erros e de hemólise da nossa amostra, a gente precisa respeitar a proporção de anticoagulante por amostra, né, tanto do fluoreto, né, utilizado para dosagem, mensuração de glicose sérica, como do EDTA, né, após a coleta do tubo, né, do sangue, deixar o tubo na posição vertical, tá, evitar deixar o tubo, né, deitado, porque a gente tem interferência, tem coagulação na tampa do frasco, e isso acaba acaba influenciando, né, também com a hemólise daquela amostra, né. Tenho que me ater ao tempo para centrifugar aquela amostra, não posso deixar o tempo demais, eu espero coagular antes de refrigerar, eu espero um tempo em temperatura ambiente para não interferir nos fatores de coagulação, para depois colocar o tubo na geladeira, né, refrigerar para depois centrifugar, e ter cuidado com a amostra que vai ficar armazenada por tempo prolongado, tá? Evitar o contato direto do sangue com o gelo, né, para não congelar em massa e não ser, né, um dos fatores aí de hemólise. Então, existem outros pontos, né, não vou, né, me aprofundar mais, mas esses são os que eu vejo de maior frequência ou que tem uma maior influência na nossa rotina, tá? Que precisam ser, né, retomados ou pelo menos relembrados, né? E acreditar que a gente precisa ficar se controlando, se monitorando, né, com certa frequência. E aí a gente falou das interferências, eu achei esse gráfico, encontrei ele recente num trabalho que foi publicado em 2014, tá, do Nicolak, achei ele bem interessante. Essas interferências, como a gente falou, elas geram erros laboratoriais, e esses erros geram danos no nosso paciente, né? E aí esse trabalho, ele destaca que as principais interferências que a gente encontra nessas amostras, nessas análises laboratoriais, são a hemólise e a lipemia, né? E aí esse gráfico, que ele chama de interferograma, né, ele pontua, né, uma área, né, um critério de aceite de interferência dentro daquele fator na realização da nossa análise,
né, que é esse ponto que está aqui, ó, pontilhado, a gente tem uma interferência que eleva o nosso resultado, né, eu tenho um limite e um valor que gera uma redução na identificação do valor real, né, naquela minha análise, uma interferência inferior, tá certo? Então, aqui ele colocou dosagens com as concentrações crescentes, ó, concentração 1, concentração 2, concentração 3, concentração 4 e 5, né? Com concentrações crescentes e foi utilizando reagentes diferentes, tá? Para essa análise. Seja kits ou reagentes enzimáticos, imuniçários, e assim sucessivamente para cada tipo de análise que foi realizada. E aí a gente vê, né, que existem fatores que geram influência no nosso resultado. E eu tenho que saber isso aí do nosso reagente, do nossa análise que está sendo feita. Por exemplo, aqui, o reagente 1, ele não sofreu interferência com esses fatores em nenhum tipo de concentração. Mas, por exemplo, o reagente 2, aqui, ó, ele, com o aumento da concentração desse fator que interfere, a gente teve um resultado que foi subestimado. Ele tinha um valor mais alto, mas, na minha análise, ele foi identificado em menor concentração. Da mesma forma que a gente encontra reagentes e insumos, né, de análise, que fazem com que a nossa análise tenha valores superestimados, né? Por exemplo, eu tenho um hormônio ou uma enzima que dava, por exemplo, 2, e a gente teve uma variação mais de 20%, onde o valor aumentou, assim, absurdamente. E isso pode gerar um direcionamento errôneo do nosso diagnóstico. Então, esses kits precisam ter essas informações, a gente precisa conhecer um pouco desses fatores e do grau de interferência que eles vão causar, né? Quanto é que interfere uma lipemia grau 3 no resultado de creatinina? Ou o que é que ele gera de conflito na nossa interpretação do eletrólito? Se tu vai confiar um resultado de um potássio, por exemplo, de 6, extremamente lipêmico, tá? Tem que descartar nesse momento que teu paciente não tem uma hipercalemia mais absurda. Por exemplo, caso a lipemia realmente, nesse reagente que vai ser analisado, ela superestime o resultado, que no máximo o potássio está em 6. Mas a gente perde a interpretação das amostras que tem esses tipos de fatores de interferência. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente precisa tomar cuidado com esses pontos pré-analíticos, né, analíticos, para evitar esse erro e esse dano no nosso paciente, tá bom? E aí, a gente fala em amostra hemolizada, que é o que a gente tem em primeiro lugar, de maior fator que interfere, né? Ela interfere tanto nos exames bioquímicos, quanto nos exames hormonais, como também nos exames eletrolíticos, né? Primordialmente nos eletrolíticos, né? Lembrar que a gente tem uma célula, que lá tem diferenças, concentrações de eletrólitos, de sódio e potássio, né? E que a ruptura dessas células vai gerar realmente um erro de interpretação de extrema relevância. Então, a gente tem nessa imagem aqui inferior graus, né, diferentes de hemólise, desde um sangue que não está hemolizado, levemente hemolizado, um traço de hemolizado e assim sucessivamente. A gente tem, pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, né, alguns dados de orientações, né, sobre o que considerar daquela análise ou daquele fator. Com relação à hemólise, a gente tem que rejeitar para esses tipos de métodos, seja método de química líquida, química seca, imunoturbidimetria ou a quimiluminescência, né? Amostras que tenham concentrações acima de 0,05 gramas por decilitro de hemoglobina. Tá? Então, se eu tenho uma hemólise, né, de uma cruz, eu tenho que avaliar a real valor daquele meu exame que foi obtido no resultado, né? Se passa desse valor, pessoal, se eu já tenho uma amostra hemolizada demais, eu tenho que fazer uma nova coleta. O laboratório precisa ter esse controle, precisa orientar os veterinários, que às vezes ficam chateados, né? Eu falo porque a gente fica chateado, o tutor fica chateado, mas ele tem que ser explicado a importância da gente entregar uma amostra limpa, sem fatores que interfiram no nosso resultado. O exame, às vezes, já é um exame caro, né? Tem tutor que paga R$1.800 no exame. Imagina ele encaminhar uma amostra dessa e vir um resultado equivocado por conta de um fator de interferência que a gente não teve esse cuidado, a gente ou o laboratório, né?
Então, a gente fala, né, acima de 0,8 para dosagens de imunofluorescência indireta ou de ELISA, que existem alguns métodos hormonais que são dosados por ELISA, né, aqui eu destaquei os principais, ELISA e a quimiluminescência, né, esse trabalho da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica não botou o radioimunessário, que é um dos padrões ouros, padrão ouro de análise de alguns hormônios, né. O paciente que tem uma amostra, né, com 0,025 de hemoglobina, eu já não posso dosar uma insulina, já não posso dosar as bilirrubinas, porque já vou ter um fator, né, de interferência importante, e a IgG-T, que é um exame bioquímico, também eu acho pouco, né, valorizado na nossa rotina. O pessoal tem uma paixão pela fosfatase alcalina e tem uma desvalorização absurda de IgG-T. Eu acho que eu conto numa mão quantos GGTs eu recebo dos pacientes que estão sendo monitorados com hepatopatia, por exemplo. Né? A gente esquece, né, dessa GGT. Então, se eu tenho um fator, né, mínimo de baixa dosagem de concentração de hemoglobina nessa minha amostra, eu já vou ter interferência na minha GGT e vou ter um equívoco aí, um erro na minha interpretação. Então, aqui é importante a gente citar, reconhecer, avaliar os laboratórios que possuem esse controle de hemólise, de grau de hemólise, para que a gente não tenha erro na interpretação dos nossos exames laboratoriais, sejam bioquímicos, hormonais e ou eletrolíticos. Além da hemólise, a gente também vai destacar a lipemia, que interfere pra caramba, né? E dentro da nossa rotina, pode colocar a lipemia em 90%, né, da frequência, 80%. Os outros não fizeram o jejum adequado, né? Então é bastante frequente, é uma alteração muito frequente dos pacientes que têm endocrinopatias, né? Principalmente aí o hiperadreno, hipotireoidismo ou a hiperlipidemia mesmo primária, né? Ou a própria diabetes. Então, essa amostra lipêmica, dependendo do grau de lipemia, a gente vai ter que avaliar se causa ou se não causa influência, interferência no nosso resultado. Isso vai depender do grau dessa lipemia, do exame que vai ser realizado e do método que vai ser utilizado naquela análise. Tem métodos que geram maiores fatores de interferências, que alteram nossa interpretação de acordo com aquele gráfico de interferograma, né? Outros métodos não têm tanta interferência, né? Mas, diferentemente da hemólise, que a gente tem que rejeitar de cara aquela amostra que está extremamente hemolizada, ou que está, né, com uma leve hemólise, e meu exame ele requer um critério mais acerrado, digamos assim, na lipemia a gente consegue fazer, né, a mensuração, né, dependendo do grau, com menos prejuízo na interpretação, né? E aí eu mensuro, informo no laudo que o plasma, o soro estava lipêmico, né? E cabe ao veterinário interpretar os resultados de forma adequada, né? Se eu verifico que aquela minha amostra para aquele exame sofre uma influência muito grande daquele grau de lipemia que eu recebi a amostra, eu consigo ter um protocolo inserido no laboratório de remoção dessa lipemia, onde ele pode utilizar uma centrifugação, ou uma extração desse lipídio, dessa gordura, ou a própria diluição. E é isso que é interessante a gente discutir. Eu acho importante que ele coloque esses pontos no resultado, né? Foi feita, por exemplo, um processo de centrifugação diferenciado para retirar essa lipemia, foi feita a extração com algum tipo de reagente, ou uma diluição, para que eu possa realmente também reconhecer o que é que foi feito para obter aquele novo resultado. E aí, se eu retirei esse fator e eu não tenho interferência, né, eu retirei o fator que estava interferindo no meu resultado, eu consigo mensurar, informo no laudo e libero. Agora, se eu tenho uma interferência que não foi removida, ou seja, eu não tirei o grau daquela lipemia maior, né, que requeria para aquele exame, e a minha análise ainda vai ser prejudicada, eu tenho que cancelar aquele teste e dizer, ó, não vai ser possível avaliar essa creatina por conta do grau de lipemia que está acentuado. E isso aí o clínico, né, e o especialista tem que reconhecer, né, orientar o tempo de jejum ou tratar o paciente de forma, né, adequada, pedir o jejum e fazer medicação, e depois reavaliar esse parâmetro, tá bom? E aí ter o direcionamento adequado de cuidados com essas amostras, tá? Sempre com muita atenção na interpretação, né, como eu coloquei aqui, desses resultados que vem lipemia. Tá? A gente sabe que interfere, né, e aí saber qual é o método que vai
ser feito para retirar esse grau de lipemia e a sua própria interpretação diante disso. Nas análises hormonais, a gente destaca essas 3 como mais rotineiramente utilizadas, né? A radioimunesseio, a quimiluminescência e os enzimáticos. No geral, eu utilizo sempre radioimunesseio ou a quimiluminescência. Especificamente para algumas análises, eu gosto mais do radioimunesseio, né, mas eu não descarto a realização da quimiluminescência em alguns métodos, em algumas análises hormonais, tá? O que a gente tem de informação? Que o radioimunesseio, ele é considerado padrão ouro, mas ele tem as suas limitações ou as complicações de ser um exame mais caro, né? Por ele trabalhar de forma com radioativos, os reagentes são controlados, são mais difíceis, né, de serem controlados, e isso dificulta mais a nossa acessibilidade. Mas ele é um exame extremamente confiável, tá? E ele sofre muito menos interferência no que se refere à lipemia, à hemólise e à reação cruzada. Agora, se tu vai utilizar na tua abordagem um exame que usa como método a quimiluminescência, tu tem que estar ciente que esses teus cuidados, ele tem que ser, pessoal, quadriplicados, tá? Tu tem que conversar com o tutor, conversar com o patologista, né? Ó, ele é um método que o cão não pode ser estressado ou fazer uma coleta ruim. Eu tenho que ter atenção com jejum, propriamente dito, eu não posso fazer o animal, né, com uma lipemia leve. Eu tenho que entender que ele pode sofrer reação cruzada com outros tipos de outras substâncias endógenas do paciente, né, que foram produzidas pelo corpo, ou substâncias exógenas que foram administradas naquele paciente. Então, assim, eu tenho que ter essa conversa com o tutor. Ele é um exame mais barato, eu sempre falo para o tutor, radioimunesseio está aqui, um pouco acima, né, em qualidade, em valor orçamentário, e quimiluminescência um pouco abaixo. Mas a vantagem é essa e a desvantagem é essa. Quem assume o risco? O tutor. Tá? Você orienta o tutor esse direcionamento. Os 2 exames, eles são viáveis de ser feitos, eles têm os valores de referências, né, adequados e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito, que a gente ainda tem uma discussão sobre os 2 métodos, né, vantagens e desvantagens, mas a gente tem que estudar os métodos, conhecer e discutir isso com, né, a equipe que trabalha conosco e com os tutores que estão, né, utilizando ou pedindo nossa orientação como médico. A gente está vendo aqui, por exemplo, essa tabela nesse trabalho que foi publicado, né, do Russell, a diferença, né, de análise na radioimunesseio e na quimiluminescência. A gente chega a ter valores discrepantes, pessoal, onde pode gerar uma diferença no diagnóstico positivo ou negativo, às vezes gerando o que a gente chama de falso positivo ou falso negativo, né, ou erro, direcionamento na nossa abordagem terapêutica, né, orientando ou não a mudança da dose, tá? Alguém vai falar? Deve ser interferência, pessoal. Cuidado, por favor, desliguem o microfone de vocês. Tá. Se alguém tiver dúvidas, quiser parar, a gente pode conversar, mas aí qualquer coisa a gente segue e responde tudo no final também, não tem problema. E se eu estiver falando muito rápido, aí eu peço desculpa, é que tem muito assunto e eu gosto de falar demais. Deixa eu olhar já a hora aqui, para não falar demais. Já passou 1 hora, não, né? Vai fazer agora, 1 hora. Vai dar 8 horas. Eita, tá, beleza. Então, pessoal, é comunicação, né? A gente tem que ter em mente que a gente faz um trabalho em equipe, né? Que o nome patologista clínico, ele não é um nome aleatório, precisa ter as orientações, o conhecimento e a importância e relevância do patologista, como também do clínico, e de toda a equipe que está envolvida nessa abordagem, nesse trabalho, né? Para gerar a melhor conduta possível, tá bom? E aí, entender que a gente está sempre numa constante evolução. Acho que a gente já melhorou muito isso na veterinária. Antigamente trabalhava sozinho, né, todo mundo restrito no seu consultório, e hoje a gente consegue utilizar, né, do conhecimento, né, da experiência de veterinários que têm uma maior conhecimento de determinadas áreas que auxiliam bastante a gente no nossa conduta e no nosso diagnóstico, tá bom? Nossa, muita coisa. Eita, a cara aí. Falei 2 tópicos, 1 hora, para vocês verem, né? Realmente é muita coisa, né?
Difícil a gente falar em exames laboratoriais e no paciente endócrino, principalmente que envolve as dosagens hormonais, que vários fatores interferem diretamente, mas é isso, é muita informação, né? A gente vai seguir, vou tentar acelerar um pouco mais, falar sobre as alterações hematológicas, bioquímicas, dosagens eletrolíticas, urinárias e hormonais. Vou pincelar, pessoal, para não ficar 2 horas aqui de apresentação, tá? Sobre o leucograma, é importante a gente ter em mente, né, que uma das alterações que a gente verifica ou observa nesses pacientes é a anemia, né? A anemia, ela pode acontecer em algumas doenças endócrinas, né? Dentre as mais frequentes, a gente destaca o hipotireoidismo e o hipoadreno, um pouco menos frequente, né? Mas essas duas endocrinopatias somadas ao hipoandrogenismo, a gente caracteriza o nosso paciente uma menor demanda de oxigênio. O paciente tem um metabolismo mais lento, mas o metabolismo basal dele é mais baixo. E isso acaba requerindo um pouco menos, né, da produção, da síntese e da secreção da eritropoetina, né, um hormônio produzido pelo rim, e essa redução da eritropoetina leva a uma anemia regenerativa naquele paciente. Normalmente, um hematócrito de 28% a 35%, né? Diferentemente de uma outra doença endócrina que pode causar anemia, inclusive uma anemia regenerativa com aplasia de medula, né, devido a uma mielotoxicidade da medula óssea por produzir um fator inibidor da mielopoiese, né, que também pode, né, acontecer naqueles pacientes que têm, né, neoplasia testiculares ou que fizeram uso, né, de estrogênios ou progestágenos, dependendo do tipo, né, que possam interferir aí na produção da eritropoiese, tá bom? Podemos encontrar também a policitemia em alguns pacientes endócrinos, e essa policitemia a gente tem que ter em mente que ela pode ser relativa ou absoluta. Dentro da relativa, a gente destaca, né, aquela que acontece a redução do volume plasmático, né, a desidratação, ou decorrente de um processo de contração esplênica, né, uma agitação, um quadro de desconforto naquele momento, ou a policitemia absoluta, né? Nessa policitemia absoluta, a gente tem a policitemia primária, conhecida também como policitemia vera, né, que deve ser abordado bastante na patologia clínica com os meninos, né, que é uma desordem mieloproliferativa, ou a policitemia secundária. Essa aqui, pessoal, é a mais frequente nos nossos pacientes endócrinos. Ela acontece como uma resposta fisiológica compensatória, né, onde o paciente apresenta uma hipóxia tecidual. Ele tem uma redução de oxigenação e essa redução ativa vias de produção da eritropoetina. E essa eritropoetina em maior concentração, como a gente pode ver aqui, ó, esse aumento desse estímulo, digamos assim, vai fazer com que o rim produza mais eritropoetina e que ele acelere o processo de eritropoiese, né, aumentando, assim, as concentrações e os números de células na corrente sanguínea. Então, no geral, a gente pode ter uma soma de fatores, tanto de uma policitemia relativa, o paciente que chega desidratado, acontece, um paciente que não conseguiu compensar com a polidipsia adequada, ele pode chegar para a gente desidratado, ou um hipoadreno, que chega extremamente desidratado no nosso consultório, né, onde ele tem uma policistemia importante, ou às vezes, por ele já ter uma diminuição de eritropoetina em uma anemia importante, a própria policitemia relativa, entre aspas, faz com que o paciente não seja identificado inicialmente como um paciente, entre aspas, anêmico, tá? E é importante a gente reconhecer e avaliar os índices hematimétricos, tá? Aí não só valorizar o patologista clínico que está lá fazendo a hematoscopia, a avaliação da microscopia da lâmina, né, para te orientar, te auxiliar no teu diagnóstico, né, mas também, né, apesar de hoje a gente ter um número bastante alto de clínicas e laboratórios que utilizem aparelhos que realizam essas reações, que identificam esses números, né, a gente precisa, né, confirmar, precisa reavaliar e realmente fazer o exame, tá? Como a professora Michele, né, fala bastante, né, máquina não faz hemograma, a gente precisa ter realmente o nosso patologista, né, de confiança, nem que seja vários, mas que possam ali te ajudar, né, nessa interpretação aí desse quadro de anemia. Dentro ainda das alterações hematológicas, a gente destaca a neutrofilia,
né, que acontecem também em muitos pacientes, quando ele tem um desvio à esquerda, né, quando a gente identifica nesse hemograma neutrófilos tóxicos, uma resposta inflamatória, a gente caracteriza um quadro inflamatório. Se eu pego um paciente, por exemplo, que tem diarreia, uma doença crônica, chega para mim com ausência desse quadro inflamatório, sem essa neutrofilia, sem essa leucocitose por neutrofilia, que não vejo essa resposta inflamatória, eu tenho que levantar a possibilidade desse paciente, se ele for endócrino, da possibilidade do hipoadreno. A ausência de resposta inflamatória, o paciente que tem uma deficiência de produção do cortisol, ele tem que ser levantado. Da mesma forma que se eu tenho um leucograma de estresse, ou seja, uma neutrofilia, sem desvio à esquerda, ou seja, aquele hemograma que não tem bastão, tá? Que não tem células jovens, leucocitárias jovens, em um número elevado, acima de 3, 4%, eu não verifico esse desvio à esquerda, né? Sem desvio à esquerda. A gente chama, né, em algumas literaturas, não sei se ainda é utilizado esse termo, de desvio à direita ali, né? Tem gente que não gosta muito desse termo, tá? E aí eu tenho que avaliar se eu tenho a linfocitose, eu tenho ativação principal aí de hormônios adrenérgicos aí contribuindo para essa minha linfocitose, apesar de ser considerado um leucograma de estresse, com neutrofilia e linfocitose, eu posso ter esse leucograma de estresse com uma linfopenia, o contrário de linfocitose, uma redução dessas células linfocíticas, eosinopenia, tá? E monocitose. E aí, isso aqui é decorrente realmente ao cortisol, né? Causando toda menor, né? Captação dessas células, reduzindo o processo de edema, digamos assim, dos vasos, que facilitam, assim, a passagem dessas células para os tecidos, né? Específicos, né? Que a gente chama de demarginalização, e assim vai sucessivamente, tá? Então, isso acontece, eu tenho que lembrar dessas alterações hematológicas nesses pacientes que possam apresentar esse leucograma de estresse, seja pelo hiperadrenocorticismo, tá? Ou por alguma doença crônica, como, por exemplo, o hipertireoidismo no felino. Ele tem um aumento de cortisol considerável, é fisiológico, né? Mas que esse estresse crônico leva às alterações hematológicas também. E aí, dentre o destaque desses pontos que eu falei anteriormente, e da importância do patologista avaliando esse exame, é a microscopia, né, onde ele verifica um número elevado, ele pode avaliar ou encontrar um número elevado de neutrófilos hipersegmentados, né, com vários segmentos, acima de 5, 4 segmentos nesses neutrófilos, caracterizando, assim, uma resposta, né, de estresse para aquele paciente. Estresse ou por uma doença crônica, endócrina, doença da tireoide, ou doença hepática, ou a própria doença da glândula adrenal, tá? Mas eu considero caracterizar isso como uma forma melhor o nosso paciente que vem com a doença, né, crônica. Dentro dos exames bioquímicos, tá, e eletrolítico, a gente fala de endocrinopatia e hepatopatia, e aí é um termo que eu acho interessante. Será que a gente está tendo, realmente, né, a doença endócrina ou é uma doença, né, hepática? Eu gosto desse conflito porque a gente tem, né, que reconhecer que existem enzimas que estão com a atividade enzimática aumentada, não é a concentração, né, indicando, que podem indicar lesão ou alteração em hepato celular, né, se eu tenho maior atividade, né, ou uma acentuação da atividade da alanina aminotransferase ou da aspartato aminotransferase, que é a AST, eu tenho mais caracterizado naquele paciente um dano celular, tá? Um marcador hepatocelular mais sugestivo, né? Onde eu posso ter um aumento de FA, posso ter um aumento de EGT, mas em menor magnitude, tá? E avaliar se eu estou tendo um grau de colestase naquele paciente, se eu estou tendo um aumento da fosfatase alcalina de forma mais intensa, ou da GGT, da gama-glutamiltransferase, e de menor intensidade, a alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase. Então, essa relação, ela é importante para a gente fazer. A gente não usa só o ALT como marcador. Eu vou fazer um perfil X, que tem um hemograma, uma creatinina e um ALT. Não está avaliando o fígado nesse teu paciente. Não está, tá? Sobretudo, né, se tu usa uma FA, o paciente que é
hepatopata, que usa corticoide, que faz uso de fenobarbital, ou que tem o hiperadrenocorticismo, a FA muito menos, tá? Então, tenho que entender o que cada exame está direcionado para o diagnóstico, se eu estou avaliando dano celular, se eu estou avaliando o grau de colestase, se eu preciso inserir, né, bilirrubina, ureia para interferir, para identificar no metabolismo da ureia, colesterol, se eu preciso fazer uma avaliação, por exemplo, de ácidos biliares, que eu estou avaliando a minha função realmente hepática, né, ou os fatores de coagulação, né, que são importantes. Esses últimos, são exames que a gente faz para avaliar a função. Eu não estou avaliando lesão celular e nem colestase. E eu tenho que determinar. O meu paciente tem uma alteração colestática, ele tem uma alteração hepática, hepatocelular, e esses exames vão me direcionar, tá? Eu não posso dizer, ele é hepatopata, eu vou entrar com a ração hepática. Ele tem um ALT de 300. Gente, desapega, tá? Desapega dessas informações, né? Eu estou monitorando o paciente que faz uso de Gardenal, de fenobarbital, e eu estou mensurando a FA tem 1 ano, e ela está aumentando, e ele está na ração hepática. Por favor, né? Não dá, pessoal. A gente tem que ampliar os nossos exames, entender como é que anda o dano hepático, o dano de colestase, e se a minha função hepática ela está sendo prejudicada ou não. Então, eu indago aqui se o nosso paciente endócrino ele tem alteração hepática, ele tem uma doença hepática, ou ele tem um aumento da indução da atividade dessa enzima. Será que ele tem hormônios que estão lá atuando no núcleo da célula do hepatócito, aumentando a síntese e a atividade, portanto, daquela enzima, como a fosfatase alcalina, que está em vários tecidos, que não é específico para o fígado, que existem várias isoformas dessa enzima, dessa isoenzima, tá? Ou eu estou tendo realmente uma alteração óssea naquele paciente, ou ele está tendo uma alteração renal, e eu estou tendo esses fatores de confundimento, dificultando a minha interpretação dos resultados obtidos, né, nos exames bioquímicos. Então, eu deixo essa pulga atrás da orelha. A gente tem, no geral, pode ter os dois fatores, a indução no primeiro momento e a progressão da alteração patológica e evolução da doença, causando uma doença hepática crônica no paciente endócrino, tá? E aí, mostrando como é que acontece, pessoal, a indução, né, de enzimas metabólicas do quadro hepático, tá? Tanto por drogas exógenas, né, sintéticos, como também hormônios que possam estar em maior concentração, como, por exemplo, o glicocorticoide, que passa pela membrana celular, se liga, né, no seu receptor citoplasmático, e aí, lá numa região promotora do núcleo celular, DNA, ele vai regular, vai fazer um down regulation, né, uma redução na produção de algumas proteínas e vai estimular a produção de outras proteínas. Ou seja, ele vai aumentar a síntese de algumas enzimas e reduzir de outras enzimas, outras proteínas. E, como exemplo disso, a gente fala, né, da própria fosfatase alcalina, que é induzida pelo glicocorticoide. Isso de forma crônica, isso vai gerar uma alteração no metabolismo desse hepatócito, né? Gera uma alteração no metabolismo lipídico, carboidrato, proteico, e isso pode futuramente levar a alguns graus de degenerações, né? Acúmulos de substratos que geram dano celular, e a gente discute isso no segundo momento, tá? Mas é importante ter esse reconhecimento, né? De informação de dano celular ou de dano de colestase, e avaliar a própria função daquele fígado do endocrinopata com exames mais específicos. Sair dos exames de triagem, por exemplo, da FA e da ALT, por exemplo. Aqui eu botei um fluxograma da fosfatase alcalina, que acontece muito isso para o paciente que tem uma FA aumentada, e tem, por exemplo, a ALT e a ST-GGT normal, né? Eu tenho que avaliar, esse paciente, ele tem sinal clínico? Ele tem quadro, né, aumento hepático, ele tem icterícia, ele tem anorexia, ele tem vômito, o que é que ele tem de alteração clínica, tá? Se ele tem sinal clínico, eu tenho que avaliar. Ele usa algum medicamento? Qual medicamento ele usa, né? Se ele tem, por exemplo, poliúria, polidipsia, mas não tem alteração de ALT, de AST, né?
mas ele tem uma sintomatologia de hiperadreno, eu tenho que avaliar a possibilidade de testar esse paciente para hiperadreno, e assim sucessivamente. Agora, se eu tenho um paciente que tem uma FA aumentada, e o tutor está incomodado, e ele não tem sinal clínico, eu associo essa informação a um outro exame de ultrassom, né? E eu tenho que pensar no diagnóstico diferencial. Até mesmo se eu tenho, por exemplo, uma LT de 100, de 150, de 200, de 250, uma LT que não é tão expressiva, porque de acordo com as nossas literaturas, a gente só vai se preocupar com dano celular no paciente, né, na veterinária, quando ele tem um aumento de 3, 4 vezes, acho que 4 vezes mais do que o valor de referência, ou seja, uma LT que está acima de 400, de 380, dependendo do valor de referência que você está trabalhando, tá? Mas um aumento de ALT, especificamente por si só, não é taxativo para tu considerar o paciente como hepatopata crônico e que ele precise utilizar a ração hepática, uma ração hepática para o resto da vida, por exemplo, tá? E aí eu avalio o ultrassom, penso no meu diagnóstico diferencial para essa fosfatase alcalina aumentada, e aí eu tenho que pensar se o paciente tem mucocele, se ele tem neoplasia, se ele tem uma hiperplasia nodular hepática, ou se ele tem a tal famosa hepatopatia vacuolar idiopática, né? Que são esses vacúolos aqui, ó, essas áreas brancas permeadas aqui juntamente com os hepatócitos, tá? Na lâmina a gente não consegue diferenciar, nessa coloração não consegue diferenciar se é glicogênio, se é gordura, tá? E é essa alteração microscópica que vai gerar uma alteração na ecogenicidade do ultrassom, que vai gerar hiperecogenicidade, que pode estar associada com uma esteatose, que vai ser visualizada também, abordada nesses pacientes que são endocrinopatas, né? Mas a gente define essa alteração como uma degeneração vacuolar, que pode ser também próprio glicogênio, por uma alteração no metabolismo dos carboidratos proteicos, né, também do paciente, entendeu? Então, isso tudo precisa ser avaliado e abordado, né, de forma específica, sair dos exames convencionais e básicos de abordagem para aquele paciente hepatopata ou de check-up. Então, lembrar e saber que a gente tem vários fatores influenciando no metabolismo hepático, né, desde hormônios tiroidianos, a própria insulina, o glucagon, né, os hormônios esteroidais, e isso leva à alteração no metabolismo do colesterol, no metabolismo de triglicerídeos, isso leva a outras alterações importantes, aí que a gente não vai se ater ao detalhe, mas aproveito para convidá-los, a gente vai proferir uma palestra sobre o metabolismo hepático no hiperadrenocorticismo, né? Vamos além da fosfatase alcalina, a gente vai aprofundar dentro do contexto do metabolismo do fígado, né, trazer outras informações acerca, né, desse metabolismo alterado por conta desse cortisol, e partimos para avaliação renal, rapidamente, né, onde eu tenho que avaliar se o paciente ele é endocrinopata ou se ele pode ser endocrinopata renal, ter as duas comorbidades, né, eu tenho que entender que a gente tem essa evolução e que existe a possibilidade da doença endócrina mascarar ou diminuir a sintomatologia do paciente que é renal. E eu tenho que entender que o paciente ele anda em constante evolução. A doença está em constante evolução, tá? Seja ela a endócrina ou seja ela a renal, tá bom? As doenças causam alteração, tá? Renal, causam alteração na função, na taxa de filtração, tanto o hipertireoidismo como o próprio hipercortisolismo, o excesso dos hormônios tireoidianos e dos hormônios, né, adrenais, como o cortisol, gera uma alteração na estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que causa uma retenção do sódio, né, de um substrato, e essa retenção acaba aumentando também a concentração e manutenção da água, aumenta a volemia, que a gente chama, e essa volemia aumenta a pressão arterial sistêmica. E essa pressão, né, arterial aumentada, aumenta a filtração glomerular. A gente sabe que, além dessa hipertensão sistêmica, né, inserida por conta do sódio, né, que não está sendo, né, liberado, excretado de forma adequada, no hipercortisolismo, no hiperadreno, por exemplo, existem outros fatores que interferem diretamente nessa filtração, como existem outras doenças, né, do cunho tubular, ou doenças
hipofisárias de deficiência, alteração na concentração do nosso, ou atuação do nosso hormônio antidiurético, pode levar a alteração na minha filtração glomerular também. E eu tenho que reconhecer todos esses fatores, né, utilizar os nossos métodos para identificar essas alterações na filtração renal e utilizar esses parâmetros para abordagem futuramente terapêutica, se vai ser possível ou não, como é que eu tenho que tratar ou monitorar esse paciente, se eu vou ter que achar outro método para avaliar a nossa poliúria, a nossa polidipsia, por exemplo, avaliar o grau de proteinúria, se avaliar se eu tenho uma doença adjacente e o próprio nosso diagnóstico diferencial, né? E aí eu tenho que utilizar de outros exames de urinálise para fazer um diagnóstico diferencial e dentro desse contexto, a importância da abordagem renal, né, sabendo do que ele excreta e o que ele filtra, é interessante a gente ter direcionamento também de celeridade no nosso diagnóstico, mas tem que ter cuidado também na interpretação. A gente tem que lembrar que existem fatores que alteram o nosso resultado da urinálise, então caberia uma outra apresentação só para fatores de interferência na urinálise. O que é que causa um resultado falso positivo na glicose, por exemplo? Né? O que é que causa uma alteração na proteinúria? Ou o que é que causa um resultado falso negativo? Né? Então, compreender as limitações de todos os exames. E aí muita gente também, aproveitando esse ensaio da glicosúria, né, e da avaliação renal a partir do exame de sumário de urina, o quanto ele é importante, e dessa celeridade que a gente busca do diagnóstico, eu falo aqui sobre os aparelhos de glicosímetro, né, de aferição de glicemia. Gente, invistam, comprem um aparelho que te dê um diagnóstico confiável. A gente tem uma lista de aparelhos que são validados, né, que podem ser utilizados em cães e gatos, né, para o diagnóstico. Não esperem o jejum do paciente para identificar uma hiperglicemia ou para identificar um corpo cetônico elevado, né? Às vezes, a gente consegue ganhar tempo e iniciar um tratamento rapidamente se você tem um bom glicosímetro no seu consultório, se você tem uma fita urinária, né, de urinálise no seu consultório. Você tem um diagnóstico, você inicia o tratamento, né, precocemente, não precisa esperar o paciente, por exemplo, não, solicitei em jejum. E assim o paciente ficou 7 dias, 10 dias até conseguir passar em outro veterinário para ter o diagnóstico. Tá? Isso acontece, isso é realidade, e aí a gente passa depois para vocês, caso alguém tenha interesse, a lista dos aparelhos que são validados para serem utilizados na veterinária, tá bom? E aí os eletrólitos para o diagnóstico diferencial de poliúria e polidipsia, para fazer o direcionamento do diagnóstico de hipoadreno, tá? Não é que ele sirva para o diagnóstico, o paciente precisa fazer o teste de estimulação com a CTH, mas ele direciona para o diagnóstico, né, de hipoadreno, como também, né, o próprio cálcio e fósforo também direciona a gente para entender o metabolismo ósseo para aquele paciente, se ele tem uma hipocalcemia ou uma hipercalcemia, por exemplo, e todo o perfil faz parte da interpretação, né, da avaliação do paciente que tem hiperadrenocorticismo ou que esteja numa síndrome mais grave, como a própria cetoacidose diabética, né, que aí eu tenho que manejar, né, e compreender todos os fatores que passam de informação aí com esses eletrólitos, tanto de cálcio, fósforo, né, sódio, de potássio, tá bom? E entender da fisiologia para eu fazer um tratamento também efetivo e não complicar a vida do paciente, tá? Seja por uma hemogasometria, né, de bancada ou hemogasometria de portátil mesmo, entender os fatores que influenciam ela. Também um slide, uma aula, uma vida para entender e para discutir só sobre isso aí, distúrbio eletrolítico, né, bastante complicado. E a gente parte para os exames hormonais, e aí de dica eu já passo para vocês, entenda o máximo possível sobre eles, tá? O máximo possível tem que ser compreendido sobre eles. E aí, acontece na rotina essa imagem aí. Vou tomar uma água. Eu acho que eu estiquei muito essa aula, tem muito assunto. Acontece muito isso aí, né? Fica um demônio na cabeça do veterinário, da gente. A gente olha aquele paciente extremamente clínico, né? Que o diagnóstico é bem sugestivo de hiperadreno, bem sugestivo de hipertireoidismo, e aí fica o demônio. Nada, cara. Dosa logo esses hormônios dele e inicia o tratamento o quanto antes, ganha tempo, né? E aí tu, pá, dosa os hormônios e bate a cara na parede, né? Não consegue, esse primeirinho aqui, ó. E aí tem um anjo, né, que te orienta, né, te ensina, né, te guia diante da abordagem desses pacientes,
e aí ele te orienta, ó, vamos fazer a semiologia direitinho, a identificação, a anamnese adequadamente, né? Vamos orientar os tutores, né, e os laboratórios quanto à necessidade do preparo desse paciente, e aí você prepara o paciente, ou não prepara o paciente na realidade, e faz as dosagens hormonais e dá de cara com a parede também, não consegue o diagnóstico. Se você prepara o paciente, né, de jejum adequado, conhece os exames, faz, né, vê os medicamentos que ele está usando e parte para as dosagens sem fazer os outros exames, vai diretamente para a dosagem hormonal, preparou o exame, preparou o paciente para a dosagem hormonal e dá de cara com a parede novamente. Mas se tu faz a semiologia, se tu prepara teu paciente para depois tu solicitar, preparou o paciente com jejum, fez as dosagens, avaliação hematológica, bioquímica, urinária, eletrolítica, tudo bonitinho, interpretou, conheceu as limitações, as alterações pré-analíticas, analíticas, pós-analíticas, controlou e reduziu os equívocos de cada fase, né? Chegou no eletrolítico, aí agora você diz, ó, agora a gente vai escolher o melhor teste, o melhor exame, com o melhor método para que a gente tenha um diagnóstico. Aí você faz as dosagens hormonais nesse momento. E aí, com a interpretação desse resultado, você pode ter uma interpretação errada, te direcionar para a parede novamente, e a interpretação adequada. E aí tu conseguir obter esse diagnóstico. Então a gente vê, pessoal, que é um passo a passo. Não existe esse de pular direto para o exame hormonal, tá? É uma brincadeira, né? Um labirinto, onde a lógica sequencial ela tem uma importância a ser seguida, né, para que a gente possa compreender como é que a gente utiliza a nosso favor as dosagens hormonais para o diagnóstico. Tem que ter o paciente com alteração clínica, tem que ter a soma de fatores que me justifiquem a realização desses exames hormonais, tá bom? E a gente usa as dosagens hormonais, né, como os testes laboratoriais, né, a gente chama de teste de função. Não adianta eu fazer dosagens pontuais na maioria das doenças, de uma certa forma, eu tenho que entender alguns testes de funções, principalmente para a glândula adrenal, tá? Tenho que entender que existe um fator fisiológico e um fator patológico que pode alterar as minhas dosagens hormonais, né? Entender que a fisiologia ela altera dependendo do tipo de hormônio que a gente está falando, se ele tem uma produção pulsátil, se ele é um hormônio que está sendo produzido de forma cíclica, né, de forma estral, e aí vai, né? Várias fórmulas que controlam, né? Ultradiano, circadiano, dependendo de como é que seja o grau de produção, de estímulos de produção desse hormônio, tá bom? E o próprio estresse, né? Aquele paciente que dosou um cortisol tranquilo e o paciente que dosou o cortisol durante um estresse, a gente vai ter toda essa variação. Existem também fatores individuais, e é interessante a gente considerar durante essa interpretação e avaliação os fatores individuais de cada paciente, de cada animal, as medicações que foram feitas, como eu já falei anteriormente, as comorbidades. Eu não posso dosar um hormônio tiroidiano no paciente que está há meses doente, por exemplo. Né? Esse paciente está inserido num ambiente de estresse, numa internação, num canil, por exemplo, até mesmo a própria glicemia, ela sofre interferência direta, né, no paciente que está internado. A dieta interfere, pode interferir, o ritmo biológico, como eu já falei anteriormente, né, e considerar na avaliação, né, a condição da amostra que foi enviada, como é que foi o envio dessa amostra, quem enviou, como é que foi feita, quando foi feita, né, a referência utilizada, o método utilizado nesse laboratório, e o mais importante que eu gosto de destacar é que na endocrinologia a gente não trata o exame, né? Não tem como eu tirar uma foto, mandar e dizer, alguém entende o que é que está dando aqui? Está dando positivo? Está dando negativo? Gente, isso é muito amplo, essa pergunta, tá? Eu tenho que ter todo o contexto bem definido, de clínico, identificação do paciente, tá? Exames laboratoriais, como é que foi feito esse exame, aonde foi feito, quem fez, usou qual a dose da medicação de estímulo da prova de função, qual dexametasona foi utilizado no teste de supressão,
qual foi a via que foi utilizada, se foi feita a aplicação corretamente. Então, assim, vários pontos para evitar o erro e o equívoco naquela interpretação, tá? Então, a gente não trata o exame, não adianta a gente querer olhar apenas o exame do paciente que foi feito, a gente trata o paciente como um todo, tá? Uma doença como um todo. E aí, como considerações sobre os testes, a gente tem, dentro desse ciclo, né, da dosagem hormonal, a gente tem o hormônio que está, né, de forma excessiva, né, uma concentração excessiva, deixa eu só olhar a hora aqui, 8h30, caramba, tá? O hormônio que tem uma concentração extremamente elevada, né, que a gente consegue identificar na análise laboratorial, e esse paciente, ele tem conhecidamente a doença endócrina, né, assim como existe uma parte desses pacientes que entram numa faixa onde a doença endócrina, ela não é detectável, tá? Que dentro desse contexto aqui, ó, dentro dessa fatia da pizza, existem pacientes com essa mesma concentração hormonal que têm a doença e pacientes que têm a mesma concentração que não têm a doença. Acontece isso, sabe? Acontece. A gente chama de variação de sensibilidade hormonal, porque a gente sabe que para o hormônio atual a gente tem variação além da concentração não, mas o próprio efeito biológico, o receptor, né, específico para aquele hormônio, o grau de expressão desse receptor naquele tecido, né, então eles podem apresentar sintomatologias diferentes, né, graus diferentes dessa sintomatologia, não tem a ver com a concentração específica do hormônio, né, e também definir ou não se o paciente tem a doença endócrina. Eu posso ter uma concentração específica que o paciente tem a doença e outro que não tem a doença. Tá? Essa faixa é o que a gente chama de faixa, né, escura do diagnóstico, tá bom? Faixa, né, oculta do diagnóstico. E tem um nível ótimo, onde todo mundo está negativo, e aí tem o mesmo quadro que eu falei para o excesso, para o quadro mínimo também, tá bom? E aí tem para algumas doenças essa compreensão e essa interpretação aqui, que pode dificultar a nossa interpretação e a obtenção do resultado do teste, se positivo ou se negativo, tá? E aí, teste de função adrenal, vou pular um pouquinho, a gente pode fazer teste de supressão de ACTH, pode fazer o teste urinário, lembrar de fazer as dosagens dos hormônios sexuais, lembrar que além desses hormônios, tá? Além dos hormônios sexuais e do cortisol, a gente também tem outros hormônios que influenciam ali, como a própria aldosterona, que está alterado, pode estar alterado, né, num paciente que tem uma alteração em glândula adrenal, e que eu preciso interpretar, às vezes, associado à dosagem de outros hormônios, tá? Para eu entender essa relação, né, como a própria renina aqui nesse caso, tá? Que não é produzido pela adrenal, mas que sofre essa interferência na nossa interpretação, em alguns casos. E posso também fazer a dosagem das catecolaminas, tá bom? Para diagnóstico, principalmente de neoplasia da medula adrenal aí, que é o feocromocitoma. Lembrar dos testes, né? O teste de supressão, ele serve para diagnóstico etiológico, né? Direcionando se eu tenho, ele pode orientar se eu tenho um quadro de ACTH dependente ou ACTH independente, né? A gente não vai entrar nesse contexto, né? Posso utilizar a dosagem de ACTH endógena sérica para fazer também esse diagnóstico etiológico, direcionar. E faço o teste de estimulação com ACTH, que serve também de diagnóstico, orienta o nosso diagnóstico, né, pode identificar o paciente que tem o hiperadreno oculto, né, que é um outro tipo de hiperadreno, mas serve também para monitorar o paciente, para diagnosticar o paciente que possa ter o hipoadrenocorticismo. É um outro teste, é o teste de estimulação com ACTH. No final desse arquivo, eu coloquei os dois protocolos, os dois testes, vou mandar um PDF para vocês, ou vou publicar o link lá no perfil do Instagram, ou mando para o professor, tá? Isso, a gente pode disponibilizar, a gente faz um drive, alguma coisa assim, dá certo. E em relação ao tempo, pode ficar tranquilo, viu? Quem quiser fica, qualquer coisa a gente marca outro dia, o tempo é seu. É muita coisa, né? Aí, pessoal, eu retomei essa imagem, que eu acho ela bem interessante, para eu explicar isso de forma mais prática. Eu vou colocar para vocês um quadro prático. Ó, se eu faço um teste de estimulação de ACTH, né, com ACTH, que é um teste de função que a gente chama, estou avaliando a função da glândula adrenal, eu vou pegar aqui. Esse teste, por exemplo, é do Duke. Eu tenho um cortisol basal, que foi feito material de soro,
e a metodologia de Hahnemann-Weinstein. Então, fatores bons para eu poder, fatores, né, que servem para eu interpretar o resultado de forma adequada. Olhar em referência, tá a amostra lipêmica. Como é Hahnemann-Weinstein, beleza. Se fosse quimiluminescência, eu teria que ter cuidado com esse meu resultado. Então, já dou dica para vocês manterem a atenção com essas informações que o laudo te traz. Não está ali à toa, tá? Não está ali aleatoriamente no laudo, não, tá bom? Ele serve para te orientar também, tá? E aí, aqui eu tenho os 3 pacientes, né, com cortisol basal e o pós-ACTH. Vou apresentar para vocês o Adrenelson, tá? Aqui esse jogador de arremesso de peso. Se eu comparar essa régua aqui com o grau de estímulo dessa glândula adrenal, se eu pegar, por exemplo, ó, o Duque, ele tinha um cortisol basal, que é essa primeira bolinha, né, 2,9, e após a aplicação do ACTH, ele conseguiu produzir 12,1. Dentro da referência, abaixo de 17, após o ACTH, eu vou dizer que o exame ele não é sugestivo de hiperadrenocorticismo. Esse teste, ele deu um teste negativo. Eu estou falando nesse momento que o paciente é negativo? Não estou falando isso. Eu estou falando que o teste deu um resultado negativo. Ou seja, ele não foi sugestivo de hiperadreno, mas ele pode ter. Por outros motivos, não deu positivo. Tá? Se eu pegar, por exemplo, a bolinha amarela, o Adrenelson, no basal, ele tinha 3,3. E aí, após a aplicação do ACTH, esse cortisol foi para 18,3. Olha a referência. O que ela vai dizer? 17, entre 17 e 18, eu vou considerar o paciente suspeito para hiperadrenocorticismo. Você viu que aqui ó, já deixou de ser branco e passa a ter um vermelhinho mais discreto. Agora, a Jujuba, ela saiu de 6 de cortisol basal para 23,5. Aí eu vou na referência 22. Acima de 22 eu tenho um quadro sugestivo de hiperadrenocorticismo. Perfeito. Eles colocam esses termos para se assegurar. Ele não está garantindo, ele está sugerindo, eu estou indicando, né? Isso deve ter uma conotação diferente. Então, esse teste de função hormonal, eles precisam ser feitos para a gente ter um direcionamento, né, diagnóstico adequado. Da mesma forma que existe para o teste de supressão, esse direcionamento e esse grau de variação, por exemplo, de um grau suspeito, essa janela que eu digo aqui, que a gente não consegue dizer que o paciente tem ou não tem a doença, isso aqui eu mostro para o tutor, eu explico isso aqui para ele, a consulta dura 2 horas, mas eu explico. O exame que ele vai fazer, ele precisa ser orientado das vantagens, limitações, né, de cada teste. Porque se nesse caso aqui, eu fizesse apenas a dosagem do cortisol basal, como eu vou colocar aqui, ó, teoricamente, pelo teste, pela referência, ele está dizendo aqui, ó, a Jujuba deu positivo, mas nem sempre a gente tem isso fidedigno, porque o paciente, bolinha, também foi um paciente considerado positivo, ele tinha hiperadrenocorticismo. E o Duque, ele não tinha hiperadrenocorticismo. Então, assim, numericamente, a gente tem que ter a impressão de alguns fatores que possam estar interferindo nesse resultado. As referências postadas lá, em todos os exames, elas precisam ser lidas e compreendidas de forma adequada. Então, é interessante vocês terem essa noção, né? Em alguns aspectos, a gente pode utilizar outros exames, como a própria razão, né, de cortisol creatina urinária, que é essa relação aqui, né, que ela direciona extremamente, né, ó, altamente improvável para hiperadrenocorticismo, quando a gente tem um valor muito baixo, né, ó, ele colocou aqui, ó, um valor muito baixo desse cortisol urinário elevado, é altamente improvável. Tá dizendo, ou que está dizendo o quê? Que é pouco possível desse paciente ter hiperadrenocorticismo. Isso aqui é muito bom fazer aquele paciente que tu suspeita que pode ser que dê falso positivo. Paciente estressado, paciente que faz uso de fenobarbital, que tem sintomatologia induzida pelo medicamento, que tem uma alteração no metabolismo hepático, que altera a degradação da dexametasona, por exemplo, né, que não garante um resultado fidedigno no teste de supressão, que foi o primeiro que eu falei, o teste de triagem inicial que dá o diagnóstico etiológico, eu posso fazer o teste de urina para avaliar se eu descarto, eu faço uma coleta 2 dias, 3 dias seguidos da urina da manhã,
e mando para o laboratório. Se ele dá um valor menor que essa consideração aqui, de 26,5, eu digo, olha, é pouco provável que ele tenha hiperadreno. Pode ser que realmente seja decorrente do quadro medicamentoso, por exemplo. Porque clínica ele pode ter algum grau de clínica de hiperadreno, tá? E os testes podem direcionar para um resultado falso positivo. É muita complicação, é muito difícil, é por isso que a endocrinologia é difícil, né? Aí vocês ficam assim, ó, é extremamente difícil, não dá para compreender, os resultados não batem, a gente faz, você jura que o paciente tem um resultado positivo, igual o teste aqui do Bimbo, tá? O resultado dele, numericamente, se a gente for olhar o teste de supressão aqui, as 3 dosagens, por exemplo, ó, ele deu um teste, numericamente, pela referência negativo. Só que ele suprimiu 50%, só que ele teve o caimento nessa segunda análise, né, e voltou a aumentar. Né? Eu tenho que considerar esses valores de referências que sofrem interferência. Então, numericamente, esse valor aqui, eu tenho que avaliar se ele é um teste negativo ou se eu posso considerar esse teste como um teste positivo. Então, o exame hormonal, pessoal, ele não é definitivo. O teu olhar clínico, o teu feeling para a endocrinologia, tua abordagem, tua compreensão dentro do contexto fisiológico e bioquímico é que vai te direcionar para esse resultado, né? Para evitar o erro, evitar o equívoco no diagnóstico, o equívoco no tratamento, tá? Então, tudo isso aí tem que ser considerado, né? E aí a gente, para abordar sobre isso aí, né, eu já trago para vocês aqui uma palestra que vai estar essa semana, né, online, que é por que é que meu teste hormonal não confere com o meu diagnóstico de síndrome de Cushing, ou seja, por que é que o paciente tem falso positivo, por que é que o paciente pode ter falso negativo, né? O teste não bate com a nossa suspeita, mas a gente acredita, né, a nossa orientação clínica, digamos assim. E também convido para o curso de atualização em endocrinologia, né, do professor Rafael, lá da Dermatovet, né, um curso de atualização, né, onde participa, né, uma série de professores, né, dentro da área. Vai ter esse simpósio da MSD, com esses 2 grandes nomes aí da endocrinologia, o professor Alan e a professora Carol, né, falando sobre insulina e diabetes, né, e obesidade, tá bom? Convite feito para os 2 eventos. E aí, teste de função tiroidiana, a gente vai falar rápido, né, compreender e lembrar lá da fisiologia, do eixo hipotalâmico, né, hipófise, tireoide, né, lembrar do mecanismo de ação, que depois a gente cita, a gente falou isso aqui recentemente na palestra, né, sobre hipertireoidismo felino, popular, e os exames hormonais para tireoide, né, a gente faz diagnóstico e direcionamento para hipotireoidismo, para hipertireoidismo, e também pode verificar o que a gente chama de eutireoideu doente, né, e em alguns casos, ou uma abordagem mais minuciosa, para determinar se a gente tem algum tipo de neoplasia produtora, né, de hormônio, neoplasia de tireoide produtora de hormônio. De uma maneira geral e simplificada, não vou entrar nesse mérito, né, porque também daria um assunto bastante prolongado, a gente utiliza os hormônios tireoidianos T4 livre e T4 total e o próprio TSH, né, o hipofisário, para fazer o diagnóstico dessas doenças hormonais da tireoide, para entender como é que está o eixo, né, desse paciente. Posso fazer apenas as dosagens tireoidianas? Pode. Pode fazer apenas o TSH? Com ressalvas, tá? De uma maneira geral, o que eu quero deixar nesse slide de orientação para vocês, né? Não se faz na nossa rotina dosagem de T3, pessoal. A gente vê lá na requisição de alguns laboratórios, tem alguns laboratórios que fazem, mas na rotina a gente não tem um potencial diagnóstico para dosagem do T3, tá? Porque ele é o que a gente, é o último lá que é realmente o ativo, mas que não tem um potencial diagnóstico. Então, esquece o T3, tá? Supera, né? A FA tu supera e deixa de lado um pouco. E aí o T3 tu esquece realmente, só lembra na hora que tu for estudar o metabolismo, a fisiologia, a farmacologia da glândula tireoidiana, tá bom? E aí, para a gente compreender um pouco aqui sobre a importância de cada um dos exames, se eu faço, então, aqui, essa referência do hormônio T4 total, T4 livre, TSH, a referência daqui, para cada um desses hormônios para felinos, e eu tenho esses 3 pacientes. Esse slide eu também coloquei na apresentação de hipertireoidismo, para quem assistiu, tá? Vai relembrar sobre esses casos aqui. Eu tenho os 3 felinos,
e aí eu tenho os valores de referência, e eu vou colocar nessa escala aqui, tá? E, por exemplo, ninguém tem dúvidas que o gato rajado, ele tem hipertireoidismo. O resultado dele de T4 total deu 6,4, acima da referência, que era 4 aqui. Ou seja, ele é positivo. Se tem sintomatologia clínica, tireoide palpável, ou não, que a gente viu também na apresentação, que alguns tireoides não são palpáveis, né? A maioria são. E aí, eu vou colocar dentro dessa escala o gato dourado e o gato bicolor. A referência para T4 total desse laboratório está entre 1,25 e 4 microgramas por decilitro, aqui de verde. Os dois gatos estão dentro da referência. Teoricamente, se eu for considerar esse resultado, eu vou ter como resultado negativo o gato bicolor e o gato rajado, e apenas o gato rajado como positivo. Tá? O gato dourado e o bicolor negativo e o gato rajado positivo. Quando eu associo o meu TSH na interpretação desse resultado, a gente tem lá o valor de referência, a gente tem que lembrar que para o hipertireoidismo a gente tem que ter o T4 aumentado e o TSH baixo, né, por conta do feedback negativo que esse hormônio faz na hipófise, né? Então, para o gato dourado, o nosso TSH deu normal, que eu multipliquei por 10 para cair dentro dessa mesma escala, e os dois bichanos, o dourado e o bicolor, deu um valor muito baixo. Aqui, ó. Cadê? Multiplicado por 10, aqui, o rajado, o bicolor e o rajado, 0,04 e 0,01. Ou seja, tive um valor abaixo da referência, mostrando que o nosso bloqueio, né, pelo eixo, pelo T4 dos animais positivos, realmente está direcionando para um diagnóstico de hipertireoidismo. Então, assim, eu tenho que ter uma compreensão dessa importância desses outros hormônios para entender a fisiologia, né? Se eu for avaliar numericamente esses pacientes, eu vou errar um diagnóstico de um dos pacientes, né? Vou ter que retestar esse paciente para daqui a 3 meses, né? Então, assim, a gente aumentando esse arsenal para o diagnóstico, né, com o TSH, e alguns casos podendo e querendo associar ao T4 livre, pode ser feito, acabar que, apesar de encarecer muito o teste, a gente pode reavaliar o paciente depois de um mês com nova dosagem de T4, por exemplo, e avaliar se esse T4 está no limite, por exemplo, né, superior com 4, 3,9, 4,3, e aqui a gente considerar realmente um resultado positivo desse paciente e iniciar aí um tratamento, tá? Então, os valores hormonais, eles são complicados para a gente levar ao pé da letra. A gente precisa ter o senso de interpretação e dos fatores que levam a alterar, a interferir nos resultados, tá bom? Lembrar da fisiologia, lembrar dos aspectos bioquímicos e de mecanismo de ação de cada um desses hormônios, né? Lembrar da depuração, né, da degradação das proteínas, né, de hormônios que são extremamente sensíveis, como a insulina, o ACTH, o PTH. Lembrar que é diferente, por exemplo, de uma dosagem de cortisol ou dos hormônios sexuais, por exemplo, tá? Lembrar do mecanismo de ação, que isso acaba também orientando a gente para compreender os cuidados que a gente tem que ter com as amostras, né, os cuidados pré-analíticos, digamos assim, tá? Aproveito, né, para também convidá-los para participar desse evento da ABEV, que vai ter esses dois grandes nomes da endocrinologia nacional e internacional, né, o professor Alan Popel e a professora, né, Priscila Vial, né, 2 nomes de peso da endocrinologia, vai ser também essa semana, né, vamos todo mundo participar, o convite está estendido para a gente começar a empreender, né, as mensurações hormonais com as pessoas que realmente têm um domínio sobre o assunto aí para isso, tá? E aí, de considerações finais, vou ser breve, né, mais breve ainda, tentar, né, a gente precisa compreender as disciplinas da base, lembrar de um passo de cada vez, tá? Que eu tenho que preparar os meus pacientes para fazer as análises, né, hematológicas, bioquímicas e hormonais, eletrolíticas também. Atenção com as medicações que meu paciente está fazendo uso, né, cuidado com os fatores de interferência, né, sejam analíticas, pré-analíticas, ou a própria estresse ou comorbidades que possam resultar num teste equivocado. Atenção com as amostras, com os métodos e conhecer, né, os exames para eu ter as indicações e as limitações específicas para cada um dos exames, tá bom? E aí, como último tópico, né,
depois da nossa extensa apresentação, a gente não tem, pessoal, um perfil de exames para um paciente endócrino. A gente tem, sim, que estudar, reconhecer os pontos fracos para a gente continuar, né, evoluindo e aprendendo gradativamente dentro da clínica médica, destacando a importância de cada um, né, do nosso serviço. E, de frase final, para a gente ficar feliz, né, a gente tem que respeitar as nossas fases também, entender o momento que a gente está, a evolução de cada um, né, não adianta a gente querer entender a interpretação final do exame, ou fazer a clínica, ou querer prescrever um tratamento, se a gente não tem bem solidificado as informações da fisiologia, da semiologia, da patologia geral, da patologia clínica, né, para poder fazer essa abordagem multi e interdisciplinar que existe, né, a nossa clínica médica, tá? Então, respeite as fases, né, siga nesse processo evolutivo, porque tudo é uma questão realmente de evolução, né? Quero agradecer à Universidade Estadual do Ceará pelo convite, né, em nome do pessoal do GEPAC, do grupo de estudo, né, a minha primeira casa acadêmica, agradecer aos meus grandes amigos e parceiros do curso de especialização da Anclivepa, né, ao pessoal da UFCG, né, que até hoje entra em contato, tem uma amizade gigantesca, da Federal de Campina Grande, da minha residência, e o pessoal do mestrado, né, da minha terceira casa e acadêmica, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agradecer a atenção e o tempo de vocês, né, essas quase 2 horas aí de palestra. Muito obrigado, estou à disposição, quem quiser depois mandar e-mail ou alguma dúvida, né, ou pelo Instagram, ou pelo e-mail, tá aí, deu contato, e deixo essa imagem aí belíssima do nosso sertão, né, como um sinal de esperança pela situação que a gente está vivendo nos dias atuais, tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Salve, a gente que agradece, muito obrigado mais uma vez. A gente já tem aqui algumas perguntas, vou dar uma olhada aqui, só para te falar, tá? Tá. A Gertava perguntou se no hiperadreno você dosa progesterona também junto da CTH. Então, no primeiro momento eu não faço a dosagem inicial da progesterona. Existe a 17-hidroxiprogesterona, que a gente acaba utilizando com maior frequência no diagnóstico, né, para reduzir os custos. Eu faço essa dosagem quando eu suspeito que o paciente tem o hiperadrenocalcemia oculto, que a gente falou anteriormente, né? Mas são casos específicos, tá? E a gente faz a dosagem pelo teste de estimulação com a CTH. Mas eu só faço realmente depois do teste inicial. E quando o paciente tem muita alteração clínica, né, quando eu tive alguns fatores de confundimento, aí eu posso fazer a 17-hidroxiprogesterona, que é o diagnóstico de hiperadrenocalcemia oculto ou atípico, que o pessoal chama. Então, mais a 17-hidroxi, no segundo momento. Vai partir de uma terceira, quarta abordagem, né, eu converso com você sobre as possibilidades de interferência desse resultado do teste do paciente. E aí de maior esclarecimento para a gente, essa palestra que a gente proferiu para o pessoal da MSD, falando do teste, é justamente isso. Aquele paciente que chega para a gente com toda a clínica de hiperadrenocalcemia, que tem teste de supressão negativo, teste de estimulação com cortisol negativo, chega às vezes para mim com 4 ou 5 testes no intervalo de 2 anos, todos negativos, e a gente faz o teste de 17-hidroxiprogesterona para tentar direcionar um diagnóstico positivo, né, que me justifique o tratamento, mas isso ainda é bastante dúbio dentro da endocrinologia, bastante discutido ainda sobre esse modelo, né, do hiperadrenocalcemia oculto. Perfeito. Aí o José Lucas, ele também perguntou, porque ele está questionando aqui, falando da realidade, né, do valor dos exames, e que muitas vezes a gente não consegue fazer todos os exames. Ele quer saber até que ponto a gente pode confiar na clínica e nos outros exames laboratoriais para iniciar a terapia hormonal, ou se não, se a gente deve realizar a terapia hormonal só com a presença dos testes hormonais. Entendi. Aí, só justificando, o ACTH, que me perguntaram também, a gente me perguntou na outra pergunta,
Aqui no Ceará, a gente consegue fazer esse teste de ACTH, mas tem que ter todo um cuidado de achar uma centrífuga refrigerada e o envio dele congelado imediatamente para o laboratório que faz análise do ACTH. Não pode fazer um exame de rotina geral por conta da degradação do hormônio proteico. Então, assim, em São Paulo você consegue dosar diretamente no laboratório, porque eles coletam lá, centrifuga a refrigerada e faz a análise do ACTH. Mas para envio, tem que ajustar toda essa logística, né, que foi um método também validado pelo pessoal, né, do Centro de Gastronomia lá da Federal do Rio Grande do Sul, lá do professor Alan. Mas pode ser enviado, apesar de ficar não tão prático assim como na rotina, né? E com relação à pergunta do João Lucas, a gente pode sim fazer, tá? O meu trabalho de mestrado foi justamente buscando redução dos custos, realmente, dos exames laboratoriais nas dosagens hormonais, para determinar o índice que justificasse o tratamento, ou eu considerar aquele paciente positivo para tratar de forma segura. Eu acho que só que você precisa orientar isso ao tutor, conversar com ele sobre os riscos, né? Orientar com maior, né, acompanhamento para esses pacientes. Tem veterinários que trabalham apenas com quadros com dados clínicos, né? Só que eu acho que isso requer uma certa experiência no acompanhamento desses pacientes para identificar possíveis e pequenos sinais que te orientam a uma deficiência de glicocorticoide em valor maior ou mais significativo. Então, assim, aí se você for fazer isso, a minha orientação é que você peça para o tutor assinar um termo. Eu tenho tutores que eu trato sem exames laboratoriais, infelizmente a gente sabe que as coisas não estão tão fáceis assim, né? E aí eu atento. E aí eu tenho um termozinho que eu tenho elaborado que ele assina, reconhece, e eu já fiz diagnóstico especial para todas as outras doenças que podem causar a mesma sintomatologia, né? E que não foi feita a dosagem hormonal e que ele, mesmo assim, optou por fazer a tentativa do diagnóstico terapêutico, né? E aí tem um protocolo especificado para monitorar esse paciente e evitar qualquer tipo de complicação, como o hipoadrenocorticismo e iatrogênio, tá? Mas pode ser feito sim, tá? Inclusive tem veterinários que tratam dessa forma. Aí o Wesley, nosso residente, o Wesley, está perguntando aqui se dá para dosar o cortisol urinário na quimio, mas eu estou entendendo aqui, Wesley, que é a quimiluminescência, é isso? Se dá para dosar o cortisol urinário na quimiluminescência. Dá sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu não tenho muita informação acerca de parte analítica, né? Eu fiquei um pouco no laboratório, mas, assim, a parte analítica específica, eu não tenho muito conhecimento, mas eu acredito que sim, né? Essa palestra da Priscila, que é a que hoje domina essa parte de pesquisas hormonais aqui a nível nacional, posso até perguntar a ela para confirmar, mas eu acredito que faz sim, tá? Químio sim. Aí o nosso querido doutor Thales Monte está lhe dando um abraço, lhe parabenizando, ele estava assistindo a live aqui. Rapaz, não acredito, não. Um dos patologistas de estimação que a gente tem, que qualquer aperto chama ele, né? Obrigado pela presença, meu amigo. Fico muito lisonjeado. E aí se alguém tiver mais alguma dúvida, pessoal, fica à vontade. Então, se não tem mais dúvida, mais uma vez, Sávio, obrigado mesmo. Aí, então, quem tem interesse pela endócrino, que procure, né, as outras lives, as outras palestras que vão acontecer, que o Sávio já recomendou várias delas. E aí, quem tem a disponibilidade e pode ajudar, a gente gostaria de convidar vocês também a participarem da live que vai acontecer no dia 29, que é a live do GEPA, né, que o tema abordado vai ser um tema interdisciplinar